tal separar um horário do seu dia para o Paz Prayer? As nossas reuniões de oração online são uma forma incrível de fortalecer os seus laços com o corpo de Cristo, enquanto exercita seus músculos da fé por meio da intercessão. Tenho convicção de que um de nossos diversos horários se encaixa na sua rotina. Louvado seja o Senhor, que manhã preciosa, a gente poder estar aqui reunidos, adorando, celebrando, orando, né? Que culto precioso, né? Que bom que você está aqui, que bom que você está assistindo a gente, né? Pelas mídias digitais, né? Pelas redes sociais, você está nos acompanhando. Louvado seja Deus também por você que está aí em qualquer lugar do Brasil ou do mundo acompanhando esse culto. Deus é bom. Eu costumo sempre, quando eu venho, me apresentar. Muitos talvez já conheçam, né? Mas eu gosto de me apresentar porque daí eu já aproveito para fazer o convite que eu faço toda vez que eu prego aqui, tá? Então eu sou o pastor Mateus, sou pastor de um dos campos aqui da nossa igreja. A PIB ela tem vários campos, né? Várias PIBs espalhados pela cidade. E nós somos pastores do campus Portão. Tem o campus Uberaba, Parolim, né, Campo Comprido, e a gente quer convidar você a visitar, né, o campus, os campos da igreja. Quando você chegar lá no campus Portão, você fala: olha, pastor, você convidou e eu aceitei teu convite, eu estou aqui, e graças a Deus, né, a gente tem recebido a visita dos irmãos. Também estou aqui, hoje estou muito feliz que minha esposa pôde estar aqui junto com as crianças, né, mulher mais linda desse mundo, eu queria que ela ficasse de pé. A minha princesa, né? Lá em casa eles já sabem que ela é minha rainha, então meus filhos ali, está a Elis no colo dela, o Pedro, o mais velho, e o Emanuel do meio ali, os 3 filhinhos. Amor, eu segurei um bebê ali, o Noah, olha aqui, não sei, hein? Não sei. Pode se assentar, amorzinho, obrigado. Família é linda, né, gente? Eu sou suspeito aí, sou apaixonado pela minha família, né? E a gente está muito feliz de poder compartilhar a palavra nessa manhã, a respeito daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós hoje vamos estar tirando algumas lições e pensando a respeito desse texto da palavra de Deus. O livro de 2 Crônicas, a partir ali do capítulo 17, começa a narrar a história do rei Josafá. E o rei Josafá, ele foi um rei que buscou ao Senhor. Ele foi um rei que destruiu os postes da deusa Zera, foi um rei que prosperou, que foi poderoso, foi reconhecido, mas que no capítulo 20 vai passar por um momento de angústia, onde ele vai ficar amedrontado. Mas nós vamos ver que Deus, de forma graciosa e poderosa, dá uma vitória para o povo de Judá, sem eles lutarem. Uma guerra é vencida sem eles lutarem, porque Deus vai falar que a luta não era deles, a batalha não era deles, era de Deus. Então eu quero falar sobre isso nessa manhã. Eu queria que você virasse para a pessoa que está do teu lado e falasse assim: a batalha não é sua, é de Deus. Amém, amém. Como é um capítulo longo da palavra de Deus, a gente vai pular aqui, você pode acompanhar no telão, e eu vou te conduzindo aqui para que a gente possa meditar na palavra de Deus. 2 Crônicas 20, do 1 em diante, diz assim: depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem além do mar contra o rei. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Agora do 12 em diante. Ó nosso Deus, ele começa uma oração e no 12 ele está seguindo nessa oração. Ó nosso Deus, não os castigará por isso. Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita descendente de Asaf. Ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém.
Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo. Não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã, marchem contra eles. Vocês o encontrarão vindo da subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando o encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, o Deus de Israel. Versículo 21. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando ao Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Até aqui a nossa leitura. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos por esse culto abençoado. E que nesse momento da palavra o Senhor possa se manifestar, falando ao nosso coração, nos ensinando, trazendo a tua palavra que é viva, poderosa e eficaz, para ministrar as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, nós estamos aqui diante do rei Josafá e do povo, aonde eles recebem uma notícia de que um exército gigantesco estava vindo contra a vida deles. E eles então ficam amedrontados, e tem a história que a gente leu. E o rei Josafá, ele era um rei, como eu disse, um rei que buscava ao Senhor, diferente talvez de outros reis que a gente lê na história da palavra de Deus. Ele era um rei que buscava a Deus, a vontade de Deus, a obedecer os mandamentos, mas além disso, ele encorajava o povo a buscar o Senhor. Ele encorajava o povo a obedecer à palavra de Deus. Ele encorajava o povo a fazer e obedecer os mandamentos do Senhor. Então ele era um rei que estava prosperando. Por causa disso ele começou a ficar poderoso, ele começou a ser reconhecido entre as nações, ele começou a enriquecer, a ter prosperidade, e por causa disso ele começou a fortificar a nação de Judá. Começou a criar fortalezas, a construções e tudo mais, e de repente ele também tinha um exército enorme. Quando nós vamos ler ali nos capítulos anteriores sobre o exército que estava debaixo do reinado de Josafá, nós vamos fazer um cálculo que dá mais ou menos mais de 1 milhão de soldados. E aí você fala assim, poxa, 1 milhão, para você imaginar, né? O exército brasileiro, o contingente é de 235 mil soldados, do Brasil todo. Josafá tinha mais de 1 milhão de homens armados. Mas quando chega a notícia, mesmo um rei poderoso, rico, reconhecido, com um exército poderosíssimo, recebe uma notícia, ele fica amedrontado, ele tem medo, ele fica em pavor. Eu não sei se isso acontece comigo ou se acontece com você. Tem notícias que têm a capacidade de nos amedrontar, não é verdade? Tem problemas, situações que surgem na nossa vida que nos desestabilizam, que nos amedrontam. E como é que a gente lida com eles? Como é que a gente reage a esses problemas? A gente vai ver que diante desse exército que se levanta no reinado de Josafá, Deus, de forma milagrosa, dá vitória. E aquele povo, então, sem lutar, vai colher os despojos daquele exército que se matou entre si, que se atacaram entre si enquanto o povo louvava. E depois, na continuação do texto, vão chamar aquele vale de Beracá, vale da bênção. Porque eles carregavam tantas bênçãos que eles não podiam contar, não conseguiam carregar tudo da forma que Deus os havia abençoado. Eu creio, queridos, que nessa manhã, eu não sei quais são os exércitos, os desafios e as lutas que têm surgido à frente, as notícias que têm chegado ao seu coração, que têm trazido temor, que têm te desestabilizado, mas uma coisa eu sei, essa luta não é nossa, é Deus quem lutará por nós, amém? Você crê nisso? Glória a Deus. E Deus quer nos mostrar através da sua palavra como é que isso aconteceu. O que Josafá e o povo fizeram para que Deus viesse e lutasse em favor do povo?
o que foi que aconteceu nesse texto. Eu queria tirar algumas lições, tem várias lições desse texto, mas eu quero tirar 2 lições. E a primeira lição é o que Josafá faz diante do problema. O que Josafá faz quando ele recebe e fica com medo? Diante daquele exército terrível, gigantesco, que estava vindo atacar o povo de Deus, o que ele faz? E a palavra de Deus vai dizer, ali no começo, que Josafá ficou amedrontado com essa notícia, pediu orientação ao Senhor e ordenou um jejum em todo Judá. A primeira lição que eu aprendo é que Deus ele luta por nós quando nós buscamos a Ele em jejum. Poxa, pastor, vim no começo do mês para ouvir que eu preciso fazer jejum. A gente vai chegar lá. Mas a palavra de Deus está nos ensinando exatamente isso. Josafá, sendo um rei, quando ele recebe a notícia, ele não confia no seu poder. Ele não confia no seu exército de 1 milhão de homens armados. Ele não faz estratégias de como é que ele poderia ganhar aquela guerra, como é que ele poderia se defender, como é que ele poderia ficar atrás das muralhas de Jerusalém, como é que ele ia articular. Não, Josafá ele vai buscar a Deus. A atitude de Josafá é buscar a presença de Deus. É em oração, mas a palavra de Deus diz que ele fez algo, ele jejuou. Ele colocou a sua vida e a nação, convocou a nação para buscar a Deus em jejum. Deus, o que a gente faz? Está vindo um exército e nós precisamos de Ti. Nós estamos aqui em jejum, estamos passando uma dificuldade tremenda. E sabe, da mesma forma eu creio que batalhas e dificuldades que eu e você estamos enfrentando serão vencidas. Deus lutará por nós quando nós buscarmos a Deus em jejum. Quando nós, a igreja do Senhor, buscarmos a Deus, renunciando à nossa carne, mortificando o nosso eu e falando, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso que o Senhor derrame o Teu poder, manifeste a Tua glória. Senhor, eu careço do Senhor para vencer as tribulações que eu estou enfrentando. Eu não sei como lidar, mas uma coisa eu faço, eu Te busco, eu te quero, eu Te anseio mais do que a minha própria vida. E o jejum, ele significa isso. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que isso é algo que se repete na história do povo de Deus, que nos momentos de enfrentamento, nos momentos difíceis da vida, nos momentos de batalhas, nos momentos onde as pessoas precisavam de uma orientação, precisavam de uma resposta, de uma libertação, o povo de Deus jejuava. O povo de Deus buscava ao Senhor em jejum, se abstendo. Moisés sobe no monte, passa 40 dias em jejum, e aí Deus então se revela e dá as tábuas da lei para Moisés. Moisés é o exemplo. Mas nós temos a história de Neemias. O livro de Neemias é um livro que eu gosto muito. E na história de Neemias, no começo do livro, no capítulo 1, chega uma notícia para Neemias. Neemias, o seguinte, Jerusalém foi destruída. As portas estão queimadas, os muros caíram, as coisas estão feias lá para o lado de Jerusalém. Neemias, ele escuta a notícia ruim. A palavra de Deus vai dizer que Neemias senta, chora e jejua ao Senhor. E a gente vê que depois desse jejum, algo acontece. Ele encontra favor diante do rei, ganha tudo o que precisa e vai reconstruir Jerusalém. Mas antes, ele jejuou, buscou ao Senhor. No mesmo período bíblico, a história de Esdras. Esdras, em determinado momento, no seu livro, vai dizer que eles precisavam fazer uma viagem. E eles tinham falado para o rei, não, Deus é quem protege a gente. De repente ele fala, ixi, me comprometi, Senhor. Agora vamos jejuar para que Deus atenda. E a palavra de Deus vai dizer lá em Esdras, capítulo 8, versículo 23, por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Notícia ruim, reconstrução de Israel, jejum, Deus atendeu. Moisés, o povo estava lá, Deus atendeu, deu a tábua. Esdras, uma viagem difícil, com perigos, Deus deu livramento, proteção. Eles jejuaram, Deus atendeu. Mas nós temos Daniel. Daniel recebe uma palavra,
e de repente ele não entende, e a palavra de Deus vai dizer que ele busca Deus em jejum durante 21 dias para entender o que ele devia fazer. E de repente chega o anjo e fala: olha, Deus ouviu no primeiro dia, mas uma batalha espiritual estava acontecendo, mas aqui está a revelação, aqui está a resposta, e a resposta vem depois de 21 dias de jejum de Daniel. Esther, o povo ia ser aniquilado, o povo judeu ia ser extinto da face da terra, e de repente ela e Mardoqueu fala: olha, você precisa fazer algo, Esther. Ela fala: mas eu não posso entrar na presença do rei. Vamos jejuar, convoca o povo. E a nação de Israel, o povo judeu, passa 3 dias em jejum. E de repente Esther, depois desse período, entra na presença do rei. O rei estende o cetro e Esther é atendida, e o povo é salvo por um milagre, uma ação de Deus. Deus é quem lutou pelo povo no livro de Esther. É Deus quem reconstruiu a nação ali no livro de Neemias e de Esdras. É Deus quem luta pelo seu povo quando o seu povo o busca. Nós vemos que Jesus, o maior exemplo, jejuou. 40 dias no deserto, ele buscou a Deus, foi tentado, e depois disso, a palavra de Deus vai dizer que ele, cheio do Espírito, vai ao deserto, depois de jejum, ele sai no poder do Espírito Santo. Queridos, eu não sei se você está entendendo, mas a palavra de Deus está chamando eu e você a uma vida de jejum. Batalhas são vencidas, há castas de demônios que estão prendendo famílias, vidas e mentes que serão libertas e quebradas na oração e no jejum, Jesus vai dizer. E sabe, essa é uma prática que às vezes a gente coloca como opcional. Não, orar não é opcional, orar o crente tem que orar. Ler a Bíblia? Não, tem que ler a Bíblia. E jejum? Mas aquela costelinha, aquele frango assado, né? E aí a gente já começa: eu não consigo, pastor, eu tenho dor de cabeça, eu passo mal, né? E aí cria um monte, não, essa coisa, jejum é para os espirituais, eu não consigo fazer. Mas a palavra de Deus está dizendo que há vitórias e há circunstâncias que nós venceremos quando nós jejuarmos. Josafá, ele não tinha intenção a não ser de buscar a Deus em jejum. E ele convocou o povo e o povo foi. E sabe, queridos, eu creio que há batalhas que eu e você estamos enfrentando, que Deus está chamando eu e você para jejuarmos. A batalha não é sua. A nossa missão como filhos do Senhor é buscar a Ele de todo o coração, é nos debruçarmos na presença dEle e dizermos: Senhor, eu tenho mais fome de Ti do que o meu próprio corpo, eu preciso mais do que o Senhor, do que o alimento para a minha vida. O Senhor é o pão vivo, é o Senhor que me alimenta, e essa situação é tão grande, tão difícil, que eu careço do Senhor, e nós buscamos a Deus, nos voltamos a Ele em jejum, em oração. É quando nós nos prostramos, e eu creio que Deus então dá orientação. Deus dirige a igreja em Atos. Antes eles tomarem decisões de escolherem as pessoas, eles jejuavam. Tem decisões na nossa vida que nós precisamos jejuar antes de tomar. Há situações na nossa casa, os nossos filhos serão libertos e serão salvos quando nós, pais, jejuarmos pelos nossos filhos. Situações, cadeias serão quebradas, curas acontecerão, libertação, pecados serão vencidos quando eu e você jejuarmos, porque nós buscamos a Deus e é Deus quem batalha por nós, é Deus quem luta pelo seu povo. Mas quantas vezes eu e você temos jejuado? Ao longo da nossa história com Jesus, quantos dias nós tiramos para buscar a presença e o derramar do poder de Deus? Quantas vezes nós paramos para jejuar para que Deus tirasse o pecado da nossa vida, o vício? Quantas vezes, às vezes a gente está batalhando do nosso jeito, a gente tenta, a gente vai, a gente luta, e a gente vai e não... Mas quantas vezes a gente fala: Senhor, eu te busco porque eu preciso de Ti, que o Senhor derrame graça sobre mim. Queridos, o jejum é uma arma que Deus deixou para a sua igreja, assim como a oração e a palavra. E nós precisamos criar essa cultura de jejuar. Jejum é se abster de comida. É ficar um período, aquele que nós propomos no nosso coração, sem nos alimentarmos. Jejum não é passar fome é não ter comida e vontade de comer. Jejum é ter vontade de comer, ter comida e optar não comer. É uma escolha. Eu escolho Deus. Eu me escolho me alimentar de Deus. Eu tenho fome de Deus. Eu tenho necessidade de Deus. Eu tenho tantas situações que eu careço de Deus. Eu tenho
fome dele, eu preciso dele. É Deus quem é o meu alimento. E quer saber umas coisas que acontecem? É quando nós nos propomos a buscar a Deus em jejum. A nossa carne, ela grita, ela dá desculpa, ela fala um monte de coisa, né? Não, mas hoje é o dia que, poxa vida, é o dia lá que minha esposa ia fazer aquele bife que eu tanto amo. Hoje não dá, vou deixar para outro dia. Aí a gente deixa para outro dia. E é interessante que é sempre assim. Um dia eu decidi jejuar, eu falei, não, eu vou jejuar hoje. Às vezes eu acordo e falo, hoje eu vou jejuar. E aí eu decidi jejuar, vim na PIB. Você já teve a experiência de chegar num lugar, ter café colonial de graça? Gente, eu falei, o inimigo está repreendido em nome de Jesus, né? Eu escolho Deus, eu tenho fome de Deus, mas tinha aquele café colonial, eu falei, oh Deus, justo hoje? Era hoje que eu tinha que escolher, né? Mas quando nós temos fome de Deus, Deus derrama graça, é Ele quem luta por nós. Deus está chamando eu e você, igreja, a buscarmos, termos fome do Senhor. Sabe? Quando a gente jejua, a gente está revelando a nossa dependência de Deus, a nossa fragilidade como ser humano. Nós estamos nos humilhando, nos quebrando. Não sei se você é assim, fica com fome, se transforma, fica nervoso. Já viu aquele comercial? Come um Snickers, está diferente, né? Por quê? Porque ela revela como a gente é frágil. A minha sogra, ela é Catarina, de Joinville. Então eles tomam lá, é que nem telecena, o café da manhã é de hora em hora. Come o tempo todo. Aí quando ela vai fazer jejum, né, ela vê como é frágil. Ela está lá assim, meu Deus, eu estou passando mal. Outro dia chegaram lá na casa, né, amor? Minha sogra estava deitada, passando mal lá. Falou, o que foi? Estou em jejum. Há quanto tempo? 3 horas. Estou aqui. Era um período curto ali, mas ela já estava só... Mas o jejum, ele mostra que somos pequenos. A gente precisa do alimento. A gente vê que a gente é fraco, que o nosso corpo carece. E a gente fala, Senhor, eu sou pó. Eu não sou ninguém. Eu sou fraco. Mas eu preciso de Ti, eu estou Te buscando porque o Senhor é o meu alimento. Eu preciso do Senhor. Olha os enfrentamentos, olha o exército, olha esse desafio, estou com medo, estou amedrontado, mas eu Te busco com o meu ser, com o meu corpo, com o jejum. E sabe, queridos, a palavra de Deus está dizendo, e Jesus vai nos dizer, que Ele espera que eu e você, assim como a gente ora e lê a Bíblia, a gente jejue. Jesus vai dizer, quando o noivo for tirado, eles jejuarão. No Sermão do Monte, Mateus 6, 16, Jesus vai falar sobre, ali um pouquinho antes, sobre esmolas, sobre oração, e de repente ele fala, quando jejuarem. Quando jejuarem. Ou seja, ele espera, assim como nós damos ofertas, assim como nós oramos, que o jejum seja algo periódico, uma prática constante na nossa vida. Não é um dia do ano. É uma disciplina de busca por Deus. Onde mostra a nossa necessidade, a nossa fome por Deus. E sabe, queridos, Jesus espera que eu e você jejuemos. E é por isso que com Josafá a gente tem que aprender que não há dia perfeito. Ele pega e conclama um jejum, vamos jejuar, tem um desafio, um exército está vindo, vamos buscar a Deus. Então eles vão ter uma vitória logo depois. Sabe, às vezes a gente fica esperando assim, não, mas eu não vou conseguir, eu preciso ir para uma caverna, passar o dia inteiro orando de joelhos. Não é isso. Jejum, o nosso corpo está orando, e nós vamos então tirar um período, claro, do dia ali para orar, mas nós já estamos aquele período do dia buscando ao Senhor com o nosso corpo, com jejuns. Queridos, e quando eu e você entendermos que Jesus nos convida a essa busca, de termos fome de Deus, haverá cura no nosso meio, eu creio. Quando nós jejuarmos, haverá libertação, cadeias serão rompidas, as castas de demônios que estão trazendo opressão sobre a nossa casa irão embora, porque nós estamos dizendo, Senhor, eu preciso mais do Senhor do que o alimento da minha vida.
O Senhor é o meu alimento. Eu dependo do Senhor mais do que a própria comida. O Senhor é aquilo que eu mais necessito. Eu careço do teu poder. Manifesta a tua presença. Eu careço da tua orientação. Eu preciso do Senhor. E aí então nós jejuamos para a gente entender como é que eu lido dentro da minha casa. Como é que eu vou vencer esse desafio. Como é que eu vou superar esse vício, esse pecado na minha vida. E nós buscamos a Deus. E nós jejuamos. E nós buscamos a Deus. E Deus luta por nós. E nós simplesmente buscamos a face do Senhor. Queridos, Deus está chamando eu e você a buscarmos a face de Deus. A gente ora, a gente lê a Bíblia, mas Jesus está falando: ei, eu quero que você quebrante, humilhe a tua carne, para que o meu poder se aperfeiçoe na sua vida, para que eu derrame poder sobre você, poder para expulsar os demônios, poder para vencer os pecados, poder para que você possa vivenciar os milagres de vitória que Deus concede ao seu povo. Queridos, Deus vai trazer vitória. A batalha não é nossa, mas Deus está chamando eu e você a termos uma vida, uma prática de jejum, como a gente viu em tantos exemplos da palavra de Deus. E a gente precisa se comprometer, porque a gente fala assim: não, amanhã, semana que vem, não, em fevereiro, não, depois do retiro, depois do carnaval. E aí a gente não jejua nunca. Jesus falou: não, é agora, está acontecendo agora, a batalha está sendo travada agora. Então nós falamos: Senhor, eu vou te buscar. Quantos aqui querem buscar ao Senhor? Amém, glória a Deus. Teve estômago que até roncou nesse momento. Escutei daqui, né? Buscar a Deus, a presença de Deus. Mas sabe, a gente vê que da mesma forma, Josafá ele tem um outro ensinamento na sua oração enquanto ele ora. Primeiro, então, ele convoca e eles buscam a Deus em jejum. Mas tem uma palavra aqui na oração de Josafá que me chamou muita atenção. E ele vai dizer ali no versículo 12: o nosso Deus não castigará por isso, falando dos seus inimigos. Não temos força para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Já teve esse sentimento? Não tenho força, não sei o que fazer. É interessante que o mundo vai dizer: não, você pode, você é forte, você consegue. E aí a gente vai na nossa força, a gente tenta vencer, a gente tenta conseguir, a gente tenta trazer a nossa família para a igreja do nosso jeito, a gente tenta converter aquela pessoa na força do nosso braço, a gente tenta vencer os pecados com as nossas artimanhas, com os nossos planos, e de repente a gente sofre as derrotas. E aí a gente precisa aprender com Josafá, chegar diante das batalhas da vida e falar: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não tenho força, mas o que eu sei eu faço. Eu espero o socorro que vem de ti. Só isso, pastor? Eu espero o socorro que vem do Senhor. Eu gosto de pensar num piloto de avião que de repente sofre uma pane, o motor está pegando fogo, ele está caindo. E aí ele vai usar todos os conhecimentos dele. Ele vai puxar o manche, ele vai gritar Mayday, vai apertar os botões, e aí ele vai tentar fazer todas as manobras para tentar se salvar, e ele vai puxando, e aquele avião vai caindo, vai passando a copa das árvores, ele vai bater, e de repente aquele piloto fala: Senhor, tem misericórdia de mim. E aí Deus então pega o manche e fala: agora deixa que eu piloto. Agora eu vou conduzir o avião da tua vida. E sabe, às vezes a gente precisa aprender a falar: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não tenho força. O exército é grande, a luta é difícil. Essa batalha, eu não tenho força para vencer. Eu não tenho força para vencer o pecado. Eu não tenho força para vencer os desafios da minha família. Eu não tenho força para vencer, talvez, uma doença, depressão, pensamentos que vêm sobre a tua vida. Eu não tenho. Eu não sei como fazer. E aí Deus fala assim: fica tranquilo, que essa batalha não é tua, é minha. Eu vou batalhar por você. O socorro virá. Alguns anos atrás, uns 2 anos, agora virou o ano, eu fico um pouco perdido. Mas há uns 2 anos atrás, a PIB construiu a igreja, o Campus Portão. E ali então, quando eles construíram a igreja linda, com o melhor de tecnologia, bonita. A gente tinha saído de uma tenda, a gente estava numa tenda, e de repente então a gente sai dessa tenda, e a gente vai para uma igreja bonita, uma capela que a PIB construiu. Você vai visitar lá, você vai conhecer. O som de primeira qualidade,
bancos agora almofadados, né? Tudo do melhor, né? Tem os vidros lá e tal, e a gente sai de 50 lugares para 250. E eu lembro que eu cheguei naquele lugar lindo, maravilhoso que a PIB havia construído. Eu, um dia sozinho na igreja, sentei, olhei aquela igreja vazia, sentei no púlpito, assim, no altar. E a oração foi essa: Senhor, eu não tenho ideia do que fazer com isso aqui. Se o Senhor não fizer algo, a probabilidade é que eu destrua tudo o que está sendo construído. Eu não tenho força para tocar essa igreja. Eu não tenho conhecimento. Eu não sei o que fazer para encher essas cadeiras vazias. Eu não sei quais são as técnicas, quais são as ferramentas. Senhor, eu não tenho força para conduzir esse povo. Senhor, uma coisa eu faço: eu espero o socorro que vem de Ti. Queridos, essa foi a oração. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não tenho força para conduzir. E sabe o que aconteceu? Nesses últimos 2 anos, a nossa igreja, ela dobrou de tamanho. Ela multiplicou 100 vezes mais. E hoje, durante em uma semana, 7 dias, passam no Campus Portão de 1.200 a 1.500 pessoas. E aí você fala assim, mas qual que é a estratégia? Como é que vocês estão crescendo? Como é que a igreja está fazendo tanta coisa? Eu falo, eu não sei, uma coisa eu faço: eu espero o socorro que vem de Deus, porque eu não tenho força e eu não sei o que fazer. Queridos, quando nós declaramos isso, nós estamos dizendo que nós dependemos de Deus. Senhor, eu dependo do Senhor. A luta é grande, o exército é imenso. E sabe, às vezes a gente chega diante de uma situação com os nossos filhos em casa, que a gente fala, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei mais. Já teve esse sentimento? Já teve lutando contra pecados, pensamentos, que você chegou no teu limite e você falou assim, Senhor, eu não tenho mais forças. E quando nós fazemos isso, Deus fala assim, você não vai precisar lutar, essa luta é minha. Você vai me buscar, o socorro virá, porque essa luta é do Senhor. Queridos, eu tenho aprendido que quando nós somos fracos, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que a gente precisa aprender a depender mais do Senhor. A gente precisa aprender a buscar mais de Deus. E quando nós buscamos mais de Deus, dependemos mais de Deus, mais o poder dele é manifesto na nossa vida. Teve pecados que eu tentei vencer de tudo que é jeito na minha vida. E eu tentava, e eu lutava, e eu fazia e tal. E sabe como é que eu consegui vencer os pecados? Quando um dia eu sentei no sofá de casa, olhei para cima e falei, Senhor, eu não tenho forças. Toda vez que eu vou para a batalha, eu perco. Eu perco as batalhas. Mas, Senhor, eu quero dizer que eu preciso de Ti, eu estou Te buscando. E sabe o que começou a acontecer? Deus começou a lutar e eu comecei a ter vitória nos pecados que eu perdia. Quando eu reconheci a minha pequenez e fragilidade. Mas às vezes a gente precisa começar lá com o jejum, para a gente ser quebrado, ver que a gente é pequeno, olhar para Deus e falar, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não tenho força. Às vezes parece tão simples, mas a nossa carne, ela nunca quer reconhecer a dependência de Deus. Senhor, estou perdido, não sei para onde eu vou, não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, como Josafá falou, um rei poderoso com um exército, fortificações, reconhecido, com dinheiro. Ele falou, Senhor, eu não sei o que fazer, o inimigo é grande demais, eu não sei como lidar com isso. E eu não tenho forças para enfrentar esse inimigo. Talvez você está enfrentando inimigos tão grandes, mas eu quero te dizer que Deus é maior e Deus é quem luta por você. Mas eu e você, a gente vai precisar chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não tenho forças. Tem uma música, se eu não me engano é do Vineyard, que fala, eu sou fraco, pequeno, sou fraco, Senhor. Mas o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Forte Tu és. Eu venho aqui sem nada para dar. Só peço, vem e usa-me, Deus.
E sabe, quando a gente tem essa atitude humilde de reconhecer a nossa pequenez diante dos enfrentamentos da vida, Deus luta por nós. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa manhã. Um coração quebrantado e contrito, a palavra de Deus vai dizer que Deus não despreza. E eu queria fazer 2 orações. A primeira é que quando a gente fala sobre jejum, não é teoria, é prática. E se Deus falou no teu coração que tem áreas e batalhas e inimigos na tua vida que serão quebrados, se Deus ministrou que tem curas ou libertação, que Deus está chamando assim, olha, eu quero que você me busque com jejum. Eu queria que nessa semana você falasse o dia para o Senhor, qual dia você vai jejuar. Mas se você puder amanhã eu falei no culto das 9, amanhã eu vou estar em jejum para a gente jejuar juntos, buscar Deus. E aí você vai vir aqui na frente e falar assim, Senhor, eu vou jejuar, eu vou te buscar. Porque o inimigo que eu tenho é muito grande, eu preciso do Senhor, eu não sou nada, eu sou pó. Mas você vai fazer um compromisso com o Senhor, não é comigo não. Você vai falar assim, Deus, eu quero buscar mais o Senhor. Esse ano não vai ser só essa semana, se eu puder eu vou jejuar mais vezes esse ano. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui. E a segunda oração é você que fala o seguinte, pastor, eu não tenho força e não sei o que fazer. Glória a Deus, o seu socorro, quem luta por você é o nosso Deus. Mas a gente precisa se humilhar e falar, Senhor, eu não tenho forças. E eu queria convidar você a vir aqui na frente. Falar, Senhor, eu não tenho força. Eu estou perdendo as batalhas. Eu não sei o que fazer. Mas eu vou esperar o socorro que vem de ti. E você humildemente vai reconhecer a tua pequenez diante de um Deus grande. Mas lembre-se que é Deus quem vai batalhar por você. Se você quer fazer esse compromisso de jejuar, você vai vir aqui na frente, Senhor, eu quero. E é importante porque se você deixar para amanhã você vai estar almoçando. Aí terça você vai estar comendo, mas se você fizer hoje, você e Deus, falando, Deus, do teu jeito, talvez você tenha limitações por questões de saúde, questões de remédio, faz o teu combinado com o Senhor. Deus, eu vou comer um pãozinho, vou tomar o meu remédio, depois eu vou fazer meu jejum. Faz o teu combinado. O que importa é o coração, Deus está vendo o coração. Milagres, é Deus quem luta. Vou pedir para o pessoal vir mais para frente, que o pessoal está chegando. Eu queria que você colocasse a mão no coração. Você que quer reconhecer a tua pequenez. Se você está nesse culto e você tem andado longe de Deus, você não conhece Jesus. Mas hoje você quer falar, Senhor, eu não sou ninguém sem o Senhor, eu quero entregar minha vida. Vem aqui da frente. E eu vou pedir para que você faça uma oração. Essa canção tem tudo a ver, falando que logo eu, pobre pecador, logo eu, fraco, Senhor, o teu amor veio. Eu queria que você começasse a falar com Deus aquilo que você está afirmando de jejum. Começa a colocar diante de Deus e fala, Senhor, essa luta não é minha. Olha o inimigo, eu não tenho força, eu não sei o que fazer. Mas Deus, uma coisa eu faço, eu espero o socorro que vem de ti. Em nome de Jesus. Enquanto a gente louva, você vai fazer a tua oração.